a sua pretensão salarial? Como poderíamos responder isso em uma entrevista de emprego em inglês? Se você fosse perguntado, se você fosse questionado, what are your salary expectations? Bom, pessoal, a ideia de responder essa pergunta, né, what are your salary expectations, é exatamente identificar qual é o teu compensation package. O que tem que ter ciência nessa pergunta é que, obviamente, a empresa tem um budget, né? E para responder isso, a estratégia é usar uma média salarial. Poxa, eu não tenho noção de qual é, né, a faixa salarial do cargo que eu estou concorrendo. Vocês já devem ter ouvido falar, né, do Glassdoor, que é o antigo Love Mondays, que lá é uma plataforma onde várias pessoas que trabalham na empresa mesmo compartilham, né, quais são os benefícios, qual é a faixa salarial, né, do cargo, principalmente do cargo e do nível, né, do cargo. Então lá você pode encontrar para ter uma ideia de faixa salarial, assim como vários outros, né, outras empresas, né, compartilham em relação à faixa salarial do ano ou do momento. Mas se você não tem ideia, né, pesquisa lá no Glassdoor para ter uma noção da faixa salarial. O que é a ideia aqui? É falar sobre o teu último salário, né? Qual é a tua pretensão? Você pode olhar então lá no site e porque ele ajuda a ver um contexto salarial. Mas o que tem que cuidar muito, principalmente se vocês estiverem, né, nessa etapa da negociação, significa que vocês já passaram por várias outras etapas, é entender o que é que está incluso no teu compensation package. E aqui é importante entender a diferença de gross salary e net salary. Ou seja, o gross salary é o salário bruto, o grosso, né? Usa o grosso para associar, mas é o salário bruto. Não tem nenhum desconto incluso. E o net salary, que é o líquido mesmo, que é o que realmente vai cair na tua conta. Então, é importante entender, né, quando estão negociando, quando estão nessa fase da negociação, e se ela ocorrer em inglês, a diferença de gross and net salary. E também, obviamente, muito importante, e aí se caso não falarem para você poder questionar what's included in the compensation package. O que está incluso nesse pacote todo? Ou seja, quais são os benefícios, né, que fazem parte do package. Então, alguns dos exemplos, alguns dos benefícios que são bem tradicionais. E agora, por exemplo, o primeiro que eu vou mencionar aqui tem sido bem importante em relação ao COVID-19, é o Health Insurance. Health Insurance. Também algumas empresas oferecem o Dental Insurance. Dental Insurance. Pergunta como funciona a Vacations, porque não pensa que em todo o mundo é como aqui no Brasil, né? Um ano tem direito a 30 dias, conforme a localização ou até a empresa, né? Embora aqui no Brasil, sim, é uma regulamentação brasileira, né? Mas fora, se vocês questionarem seus colegas de matriz, vocês vão verificar que a maioria dos outros países não usa essa abordagem de um ano trabalhando 30 dias de férias. Então, pergunta como funciona a Vacations, né? O PPR, o PRO, o famoso bônus, né, que aborda a participação dos lucros e resultados, que é algo que também impacta muitas vezes em decisões, né? A gente chama de annual bonus, ou seja, o bônus anual, né? A participação de lucros e resultados, PPR, PRO, cada empresa usa de uma forma. Pension Fund, ou seja, a previdência privada, né, focada em relação a como que funciona, se está incluso, se a empresa oferece isso ou não. E principalmente se você trabalha em vendas, qual é a abordagem, né, de commission, o comissionamento, então, das suas vendas. Então, esses são alguns dos benefícios mais tradicionais que habitualmente estão inclusos in the compensation package, ok? E aí aqui a ideia é usar, né, dizer qual é o teu salário atual ou qual foi teu último salário, né? Então eu trouxe como, né, exemplo my current salary or I earn around,
Se tu não tá alocado, né, se não tá trabalhando, então tu usa esse verbo no passado, né, I earned, é um verbo regular, I earned around, e a estratégia é usar uma média mesmo, não diz 8, diz around 8 and 10, porque se tu usar around 8 and 10, or around 5 and 7,000, quer dizer que se a pretensão, o budget que a empresa tem é 4,5, não vai estar tão longe do 5. E se for 7,5, não vai estar tão longe do 7. Então, usa uma estratégia de usar uma média, ok? Para falar sobre compensation and salary expectations. E, claro, né, não esquece de fechar essa conversa dizendo da tua flexibilidade, principalmente se você está muito interessado. Então, I'm flexible to it, I have great expectations. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido vocabulário em relação a esse contexto semântico de falar sobre Salary Compensation Package. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho, as notificações, para você receber em primeira mão todas as novidades que a gente tem aqui na Ideal. E também, se você conhece algum colega ou alguém na rede que está buscando recolocação ou está participando de um processo seletivo de recrutamento interno, não deixa de compartilhar isso, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil e vai ajudar. Thank you, bye bye, see you next time!